Deu 20 horas pra play? Pode. O link tá na bio. A live, o foco hoje é no YouTube. Porque eu vou fazer uma apresentação, então vai estar tudo lá. Mas esse pode ficar nos dois lugares. Pode ficar nos dois lugares. Fala, galera! A tão esperada, pelo menos para mim, né, imersão do Imã do Sim. A gente está iniciando hoje, então vamos entrando e deixa o comentário aí se o áudio tá legal, a iluminação. Esperar dar um quórumzinho mínimo para a gente iniciar o conteúdo. E vai avisando aí de onde vocês são. A galera que tá no Instagram, clica no link da bio, que eu vou fazer uma apresentação como se fosse uma aula mesmo hoje. E aqui no Instagram a gente não consegue apresentar os slides. Então migra pra lá. Comenta aí, galera, tá boa o áudio, o som? Seja bem-vindo aí, Matheus. Manda no comentário aí, tá legal o áudio? Até sujo, meu paletó. Tá show? Então, beleza. Vamos esperar mais gente entrar. Então, pessoal, para quem já está na sala aí hoje, o meu intuito nessa imersão do Imã do Sim é apresentar para vocês técnicas de persuasão, influência e negociação para vocês conseguirem alcançar o Sim. O nosso sistema educacional, que é um sistema prussiano, que foi feito na época da Segunda Guerra Mundial, ele não atende mais o nosso mercado. Ele foi feito para outro momento e as habilidades que ensinam pra gente na escola, hoje elas, lógico que elas são importantes, mas hoje elas não são mais decisivas para o sucesso. E o que eu quero mostrar aqui para vocês são habilidades que o mercado tem sede e falta água potável. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então tá tudo ok aí? Vamos chegando, galera. Então, pessoal, primeiro eu queria falar o seguinte. É uma grande honra participar dessa live aí com vocês por causa de dois motivos. O primeiro motivo é que quem ensina aprende mais. Então, os professores, quem se dispõe a praticar a educação, a combater a ignorância, além de aprender mais, ainda coloca luz nessa escuridão que é o Brasil, né? O Brasil ele tem um passado de sucesso e um futuro promissor da ignorância. A gente é um dos países que menos se lê, que menos cultua a educação, e a forma com que a educação é direcionada para a gente é de uma forma assim de obrigação de aprender. E a educação ela deveria ser o contrário. A educação é uma dádiva. E então, assim, a primeira grande honra é isso, de ter a honra aqui da gente compartilhar conhecimento. E o segundo é um negócio que, assim, muita gente me perguntou, falou assim, pô, Diego, você estudou aí mais de 12 anos, trabalha, você vai encontrar os segredos da persuasão, como que você faz para fechar negócios, você vai dar arma ao inimigo. E isso é um senso comum muito errado, porque é igual um jogo de futebol. Quando os jogadores eles jogam bem, a partida é mais bonita e corre pouco risco de alguém se machucar. E nas negociações também são assim. Quando você está negociando com pessoas que sabem negociar, a ética ela impera. E um grande negociador ele sabe que ele não pode mentir, porque o que mais conta em uma negociação, numa pessoa que é persuasiva, é a reputação. E a reputação ela é muito difícil de ser construída e muito frágil. É muito fácil dela ser destruída. Então, grandes negociadores, eles sabem que a primeira premissa de uma pessoa persuasiva é a ética.
E as pessoas pensam, pô, mas persuasão não é manipulação. E eu criei uma metáfora muito legal para distinguir as duas coisas. Pensa uma pessoa tocando, regendo uma ópera. Ela conduz os movimentos dos músicos, ela dita o tom daquela ópera, mas ela não obriga ninguém a sentar ali. Essa é a distinção entre manipulação e persuasão. A persuasão, você não pode obrigar ninguém a fazer algo que ela não quer fazer. E isso é manipular. Manipular é obrigar alguém a sentar ali e tocar um movimento. E então essa é a grande diferença. Então, eu estou muito honrado por esses dois motivos, participar dessa live. Eu espero que essa semana seja de muito conhecimento para todos vocês. Eu vou entregar aqui o meu melhor, os erros, os acertos, o que dá certo, o que não dá certo, mas nadar é com você. Eu posso ensinar, dar as braçadas, eu posso falar o que deu certo para mim. Primeiro, são pouquíssimas fórmulas gerais, né? Ela tem que ser adaptável em cada caso, mas eu direciono, posso te ajudar, mas executar o que a gente vai entregar aqui nesses 3 dias é com você. Então é assimilar o que eu vou ensinar aqui e principalmente executar tudo que eu vou falar. Então, bora lá? Todo mundo preparado? Então vamos para a apresentação, produção. Coloca aí na tela a nossa apresentação. Oi? Problemas técnicos. Vamos esperando. Enquanto isso, o Tavinho vai participar da live também. Quem já conhece, já está acompanhando a gente há muito tempo, conhece o Tavinho. Então, pessoal, eu mandei um Google Forms antes da live para todo mundo preencher algumas perguntas. E pode mandar aí nos comentários com o que você trabalha, de onde você é, porque a ideia é customizar um conhecimento para cada um de vocês. Então, espero que vocês participem. Já vou antecipar também um bônus. Eu vou sortear um livro por live. E as pessoas que elas vão concorrer a esse livro são as pessoas que participarem. Então, quem comentar, deixar seu comentário, o que achou, se não gostou, pode falar também. A gente já está muito acostumado com os haters. Então, participa, o envolvimento de vocês é muito especial e é a razão de existir aqui do meu canal do YouTube, do conhecimento que a gente projeta, é para vocês. E quem está aqui no Instagram pode migrar. Foi? Aí eu deixo aqui aberto, né? Então, pessoal, eu queria começar a apresentação. Compartilhou a tela aí? Ainda não? A gente está com um probleminha técnico aqui, mas eu queria primeiro levar uma reflexão aí para todo mundo. Qual que é o nosso maior ativo da vida? Eu queria que vocês comentassem aí qual que é o maior ativo, porque eu acho que pouquíssimas coisas na vida são tão justas quanto esse ativo. A não ser que você esteja viajando na velocidade da luz, que aí o tempo anda mais devagar. O nosso maior ativo é o tempo. Todo mundo acorda com as mesmas 24 horas. E isso, assim, independente de você ser uma pessoa que é funcionária de alguém, que você é dona do seu próprio tempo, todo mundo acorda com as mesmas 24 horas. O grande lance é o que cada uma faz com o tempo que tem. A gente vê hoje pessoas com a agenda cheia de desculpas. Não tem tempo para nada,
fica maratonando série, maratonando Big Brother e no final das contas querem ter uma vida extraordinária. O segredo de semear, e isso é assim, super justo, é impossível plantar trigo e colher morango. Isso é impossível. Se você plantar trigo, você vai colher morango. É inevitável isso. Então, a gente vê muitas pessoas assim, nossa, estou viciada numa série do Netflix, não aguento parar de ver novela, e no final das contas quer ser rica. Não dá, a conta não fecha. Para ganhar dinheiro, tem 3 formas bem fáceis, no sentido de que você não vai precisar ter esforço para isso. A primeira forma é uma herança. Se seus pais ou seu marido, sua esposa construíram riqueza e você herdar, você teve sorte em herdar. O destino, aí vai da sua crença. A segunda forma é em algum jogo, né, de azar. Rolou uma roleta, ganhou a grana. Apostou na Mega Sena, ganhou a grana. É a segunda. E a terceira é casar com alguém que tenha grana. Caso contrário, se você não engloba em nenhuma dessas 3... Já deu? Mas você trocou? Tá. Só um probleminha técnico aqui, mas enquanto isso a gente vai nessa reflexão. Se você não está nesses 3 casos, você que vai julgar seus dados e não julgar de forma aleatória. O resultado está vinculado ao que você faz do seu tempo. Tempo é questão de prioridade. Se você prioriza seu autoconhecimento, seu autocrescimento, investir em você, você vai ter esse retorno. Se você prioriza seu tempo com coisas que não vão te levar a esse destino, a escolha é sua. Eu vejo muitas pessoas falando de sucesso, né? E sucesso, ele tem uma dicotomia muito grande. Ao mesmo tempo que ele varia de pessoa para pessoa, o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Sucesso para uma pessoa pode ser ganhar dinheiro, para outra pessoa pode ser ter fama, para outra pessoa pode ser ter uma família, ter filhos. Sucesso é variável. Só que um conceito é geral de sucesso. Sucesso é você conseguir o que você quer. E se o que você quer depende de outra pessoa, você precisa persuadir essa pessoa. Você precisa convencer essa pessoa dos seus pontos. Eu canso de falar aqui nos meus conteúdos. Todos somos vendedores. Algumas pessoas vendem objetos, outras pessoas vendem serviços, mas todos nós vendemos ideias. Na verdade, algumas pessoas vendem e outras fracassam. Então, conseguiu aí, Tavinho? Então, bora para a aula. Compartilhou? Foi. Então, vamos aí para a primeira tela. É o seguinte, galera, olha só. O que eu já comecei falando, dei uma prévia aí. O nosso maior ativo do mundo é o tempo. E por isso eu queria parabenizar todo mundo. Todos estamos aqui em busca de conhecimento. E a busca de conhecimento, ela traz resultados. E com certeza era melhor estar com os amigos, tomando uma num bar ou com a família, e você decidiu estar aqui. O tempo, o nosso foco do tempo é a nossa realidade. E como Sêneca falou, existem 3 divisões do tempo, pelo menos para a nossa realidade. Existe o tempo que já foi. O tempo que já foi, a gente não pode mudar. Só que ele nos ensina. Existem 3 tipos de pessoas. Existe a pessoa que é ignorante. Essa pessoa não aprende. Existe a pessoa que é inteligente, aprende com os próprios erros. Existem as pessoas que são sábias, que aprendem com os erros dos outros. Então, o passado, independente do que aconteceu com você, a gente não é feito das coisas que aconteceram com a gente, e sim do que a gente fez, do que foi
que aconteceu com a gente. Então, esse tem que ser seu foco. Analise o seu passado, analisem as causas e os efeitos. Eu vejo muitas pessoas procurando o segredo, a fórmula do sucesso. Ela não existe. Ela varia de pessoa para pessoa. Então, mãos à obra, parabéns a todo mundo. Então, o tempo que já foi, o tempo que está sendo, e eu coloco essa categoria como o único tempo. O único tempo que existe é o tempo que a gente está vivendo agora. E no nosso caso aqui, a gente está transformando as nossas mentes, aprimorando os nossos conhecimentos. O cérebro, ele é igual músculo ali, né? Se a gente treina, se a gente investe nisso, a tendência é que ele fique mais forte. E o contrário também é verdade. E o tempo que há por vir, que é o futuro. É ruim a gente sempre ficar vivendo no futuro, mesmo porque o futuro é incerto, mas a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter metas. Eu penso muito assim, num navio. Se você sai de um porto e o navio está o seu cargo, se você não sabe para onde você quer ir, quanto de comida você vai colocar, qual que é a sua tripulação, roteiro, as pessoas que não sabem para onde elas querem ir, qualquer lugar é lugar. E o lugar pode não ser tão glorioso, tão feliz. E eu queria terminar essa parte do maior ativo do mundo com uma frase para vocês refletirem essa noite. Eu quero morrer com memórias, não com sonhos. Os sonhos, eles nos motivam, mas quando eles não são alcançados, eles podem se transformar em tragédia. Então, qual que é a transformação? Você passou o slide ou eu estou passando? Eu estou passando. Então passa para o próximo. Aí você me avisa se passou. Foi. Qual que é a transformação que eu te proponho aqui? Fazer seu tempo e suas ideias valerem mais. Te transformar no imã do sim. E para te contar isso, eu vou te contar da história que John Lennon se apaixonou com a Yoko Ono. John Lennon foi numa apresentação da Yoko Ono e essa apresentação dela era totalmente sensorial. Os participantes, eles viviam aquela obra de arte. E em uma das passagens dessa obra tinha uma casa com um telhado e uma escada. A galera tinha que subir nessa escada e em cima do telhado tinha um buraquinho. E todo mundo tinha que olhar no buraquinho e dentro daquele buraco tinha uma palavra com 3 letras. Qual palavra era essa? Quando eu vi essa história, eu já falei na hora, amor, né? Não era amor, era sim. Sim, ela é a principal palavra da humanidade. O sim, ele pode acabar com uma guerra, unir 2 grandes amores, fechar o contrato da sua vida, conseguir a promoção dos seus sonhos. O sim, ele é a ponte que liga os sonhos às realizações. E o concreto dessa ponte, ela se chama persuasão, que é a capacidade de você tecer argumentos sólidos, ter uma ideia mesmo que você veja o outro lado e que você consiga convencer a outra pessoa. Então, a minha missão nessa imersão é te ensinar técnicas que levam ao sim. E que levam ao sim de forma ética e justa. A gente não quer aqui enganar, manipular ninguém. O sim, ele deve ser uma construção entre as pessoas. Porque se o negócio é ruim, se é da vida pessoal ou profissional, ele não serve. Porque os astros da negociação, eles têm reputação. E reputação, ela é conquistada com várias boas negociações. Não com uma negociação que você tira vantagem. Uma frase que eu odeio, desculpa aí se alguém utiliza, é: nossa, ele é um grande vendedor, ele vende até avião caindo. Para mim, um cara assim é estelionatário, ou mulher. Uma pessoa que vende avião caindo, ela não é uma boa negociadora. É uma estelionatária, ela engana as pessoas. E
a ideia que a gente quer passar aqui nessa imersão é de persuadir, é de influenciar, sim, mas sempre de forma ética. Sempre, às vezes, até entregando mais do que se combinou entregar. Só assim que você vai alcançar o sucesso. As pessoas de sucesso, a não ser que ela esteja naqueles 3 casos que eu contei, elas alcançam o sucesso com track records, com reputação, alcançando bons resultados. Então, essa é a ideia, essa é a transformação. E a ideia é que você alcance 10 vezes mais o sim do que o não. Então, bora pro próximo aí. Mudou? Antes de entrar no conteúdo mesmo, queria contar para vocês aí uma tragédia da minha família e um pouco da história que me levou a entrar de cabeça nesse mundo de vendas, de persuasão, de influência, empreendedorismo. Eu era um grande problema. E como eu acho que muita gente eu era uma criança impossível. Nessa foto aí vocês podem ver, olha só. Tentaram me enquadrar numa foto, nem assim conseguia. E esse menino aí, que eu não lembro o nome dele, que tá me segurando aí, eu chamo ele de sistema. Porque o sistema tenta nos enquadrar. E sempre vai tentar nos enquadrar. Eu recebi muitas dúvidas sobre timidez, sobre medo de se expor. E a raiz disso tá aí, ó. Porque a gente preocupa muito o que as pessoas esperam de nós. E aí tá o grande erro. Sabe por quê? Independente do que você fizer, você nunca vai agradar todo mundo. E esse todo mundo, ele inclui, inclusive, as pessoas que você ama. E que é mais doloroso ainda. Eu vejo muitas pessoas que assim, nossa, meu pai espera que eu seja médico, espera que eu seja advogado, que eu continue a empresa dele. Esse é o principal problema da timidez. A sociedade, o sistema, ela nos faz de uma forma da gente não ser autêntico, da gente não comunicar ao mundo a nossa verdadeira essência. E esse é um dos principais bloqueios para você alcançar o seu sucesso. Seja ele dinheiro, seja ele uma família, qualquer definição de sucesso seja para você. Você tem que quebrar isso. E pensando o seguinte, você pode viver igual uma marionete. Pensando assim, tudo que você... Não, eu vivo minha vida para agradar os outros. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E não vai viver uma vida totalmente autêntica. E eu tive esse grande problema aí. Eu causava, era muito inquieto, assim, e sou ainda, né? Tá aqui sentado nessa cadeira, eu falei com o pessoal, falei assim, não, eu quero fazer a live em pé, andando. Porque assim, é muito difícil para mim parar quieto. E o que acontece? Passa pro próximo aí, tá vindo? Existem... duas soluções de família para essa situação. Quem é rico e tem um filho assim, geralmente o que faz? Coloca em balé, luta, música, dá atribuições, programação hoje em dia e tal, dá atribuições. Família de classe média para baixa, o que faz? Vai trabalhar. Vou colocar esse menino para trabalhar. E esse foi o meu destino. Eu com 16 anos, você pode olhar aí a primeira vez que a minha carteira foi assinada, aqui ó, 1 de setembro de 2005, minha hora valia, tá aí para eu não mentir, R$1,36. E eu era monitor de mecânica. Com 16 anos eu ajudava a ensinar pessoas que às vezes tinham o dobro da minha idade. Sempre gostei disso, compartilhar conhecimento, mas eu odiava esse trabalho. Nossa, era muito ruim. Eu não sei se eu precisava do dia inteiro, se era porque eu precisava do dia inteiro para conseguir comprar um saco de arroz. Era tipo meia manhã para comprar um cachorro quente. Valia pouco demais a minha hora. Ou se era do serviço em si. Eu sempre gostei de pessoas, gostei de comunicar. E lá eu trabalhava com máquina. E em torno mecânico, batendo em peça, aquela barulhada. E eu continuei essa labuta aí de carteira assinada
trabalhei em fábrica de doce. Passa aí, Davinho. Passou? Fábrica de doce. E meu último trabalho foi meio que na minha área. Foi num escritório de advocacia, e lá eu encontrei 2 grandes mestres que me guiam até hoje. Só que o que aconteceu? Eu sempre gostei de fazer as coisas rápido, assim, nunca gostei de deixar para depois, sempre gostei de resolver. E era assim também no escritório. Então quase que eu derrubei. Tinha uma pilha lá de processo e estava chegando o final do ano, as férias, né? E eu acabei com tudo e fui para o Marcelo, que é um grande mentor. Falei assim, ele era o gerente do escritório. Eu falei assim, Marcelo, acabei tudo que eu tinha para fazer e quero viajar. Aí ele virou para mim e falou assim, Diego, não dá, você vai ter que cumprir os dias e tal. Eu falei assim, pô, Marcelo, e comecei a argumentar. Mesmo sem saber técnica, eu sempre argumentei. Marcelo, você tem que deixar, você tem que deixar, você tem que deixar. Ele falou assim, no final das contas, você perdeu a paciência e falou comigo assim, Diego, todo mundo e muita gente, grava essa frase, muita gente me perguntou aí qual foi a virada de chave na minha vida. E eu não acredito que é uma só, acredito que são várias. E essa foi uma das viradas de chave forte. Ele virou para mim e falou assim, Diego, aqui todo mundo é substituível. Fui para casa, na época eu morava no apartamento da minha tia, e fui pensando isso no busão, que aqui a gente tá em BH, eu morava em Contagem. Fui e tal, pensando, eu falei assim, pô, quem substituiu Ayrton Senna? Quem substituiu Pelé? Quem substituiu Mozart? Quem substituiu Leonardo da Vinci? Não era prepotência minha querer ser igual a eles. Era querer estar no lugar que eu fosse insubstituível. Então eu pedi para sair da empresa. Saí da empresa e fui para Jericoacoara. E em Jericoacoara foi, eu acho, que a principal virada de chave da minha vida. Eu não tinha muita grana, só a grana do acerto, torrei ela rapidaço lá e queria ficar mais tempo. A ideia era ficar 1 ano, né? Até trancar a faculdade e tal. Fui para Jeri, o dinheiro acabou rápido, eu fui ser garçom. E o que eu entendi? E essa é a principal lógica para quem quer ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro pensa no dinheiro de forma finalística, né? Não, quero ganhar dinheiro, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro, ele é consequência. Eu entendi trabalhando de garçom isso. Quanto melhor eu servia as pessoas, quanto mais eu entregava, quanto melhor era a experiência que eu causava, melhor era a gorjeta. Eu entendi a lógica do mercado. Primeiro eu mostro valor, primeiro eu gero experiência, anota isso, experiência, e que o dinheiro vai vir em retribuição. E essa foi uma virada de chave. Eu ia ficar lá 1 ano, mas aí acabou que meus pais falaram, seu Diego, se você não voltar, você vai passar vergonha, eu vou buscar você aí. Então eu tive que voltar. Passa o slide aí, Tavinho, por favor. E eu voltei com um pensamento triste, mas é muito real. Esse gráfico aí, ó, ele espelha a realidade do mercado. Nós não recebemos pelo que a gente merece, a gente recebe pelo que a gente negocia. Hoje, se você buscar as pessoas que estão em alto escalão, o nível de QI, isso a gente vai falar na última aula, o conhecimento, a intelectualidade, a cultura, ela equipara. O que diferencia é o network, a capacidade mesmo de convencer, das pessoas gostarem de você. Então funciona mais ou menos assim, ó. Das pessoas que estão em cargo de primeiro escalão, 47% são amigos do dono, 39% são parentes do dono, 14% são amigos do amigo do dono e 1%, para não falar menos, é de fato que mereceu. Então tenha isso na sua mente. Eu tenho certeza, e eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que são grandes engenheiras, grandes advogados,
grandes profissionais e que estão apertados com boleto, que não conseguem ter liberdade. Porque hoje, no sistema que a gente vive, e eu não estou querendo criticar ou não, a gente vive isso, é igual a gravidade. Não adianta eu falar mal da gravidade, não, eu me sinto pesado, que eu queria viver na Lua. A gravidade existe. Independente da posição que você tome, isso existe. Então, assim, as pessoas que ganham dinheiro hoje, elas têm essa habilidade. Têm a habilidade de conseguir convencer as outras pessoas. Então, é a ideia que eu falei. Tem grandes profissionais que não recebem o que merecem. Não é porque eles não são bons profissionais. São porque eles não conseguiram comunicar isso ao mercado. Cansei de ver, eu faço entrevista direto aqui nas empresas, o cara chega e faz uma entrevista assim fenomenal e começa a trabalhar, não é tão bom. E eu contratei ele. Por quê? Ele soube se vender. E a maioria das pessoas não sabe se vender, às vezes por achar que não precisa e às vezes por ignorância mesmo. Então essa é a triste realidade. Bora lá, Tavinho? Eu vi essa realidade, o que eu pensei? Eu falei assim, não, tem que me aprimorar e abrir meu próprio negócio. Então a primeira coisa que eu busquei foi as hard skills. As hard skills, que são habilidades mecânicas, elas antigamente elas eram pressuposto de sucesso. Formou na faculdade, tinha um grande emprego. Sabia operar uma máquina, tinha um grande emprego. Sabia falar uma língua, tinha um bom emprego. São habilidades formais, igual eu acabei de falar. Línguas, um curso superior, aqui no meu caso, eu formei em Direito, fiz MBA em Gestão de Negócios. Então, assim, eram habilidades mecânicas. Hoje elas não são mais suficientes. Eu recebo aqui nas empresas pessoas que têm até mestrado procurando subemprego. Eu já recebi advogado, engenheiro querendo trabalhar na nossa hamburgueria. Então essas habilidades hoje, eu não sei se motivadas pelo tanto de faculdade que a gente tem, hoje a gente tem mais faculdade que pré-vestibular ou por outros motivos, mas as habilidades mecânicas hoje elas não favorecem um futuro certo de sucesso. Passei, Tavinho. Passou? Hoje, o que o mercado busca são as soft skills, são as habilidades orgânicas, habilidades como negociação, persuasão, liderança, criatividade, inovação. O mercado tá sim com sede e não acha água potável. Por quê? As escolas não ensinam isso. As escolas, igual eu falei no início, elas são prussianas, elas se assemelham muito ao exército, à cadeia. Todo mundo de mesma idade na mesma sala, a não ser que você tome bomba, todo mundo vestindo o mesmo uniforme. Toca o sinal, eu posso sair. Toca o sinal, eu tenho que entrar. E o mercado não quer mais isso. O mercado quer as soft skills, habilidades orgânicas. E eu fui buscá-las. Participei isso, inclusive, anota aí, quando acabar essa pandemia, todo mundo estiver vacinado, não deixe de ir no RD Summit. É a maior conferência de vendas e marketing da América Latina, feitas pelo RD, inclusive pode me patrocinar, hein? Merchandise. É assim, uma experiência de vida radical. Fui em Lautex, ADVTEX, dei palestra, inteligência artificial, então eu busquei esse tipo de habilidade. E o que ela culminou? Passa aí, Tavinho. Por favor. E empreender. Eu gostei tanto de empreender, a minha primeira empresa foi a Lipcom, que é uma consultoria empresarial. E eu trabalhei assim com empresa dos mais diversos tipos que você imaginar. Só não trabalhamos ainda com agronegócio. E eu gostei muito dessa vida de empreendedor. E virei empreendedor em sério. Ó. Nessa época das reportagens aí, eu abri 7 empresas. Hoje a gente tem ainda 5. Uma quebrou e a outra foi vendida.
E aqui quebrou, eu acho que você vai conhecer poucas empresas assim. Ela quebrou por vender demais. Eu tinha uma agência de marketing e eu ficava responsável pela parte de marketing. Eu fechei mais contrato que a agência conseguia entregar. E isso também é um grande problema. Por quê? Principalmente na área de marketing, quando você vende uma solução de vendas, de posicionamento, a pessoa coloca expectativa na sua venda. Se você não cumpre essa expectativa, o seu futuro ele está colocado em xeque. Hoje, e a gente vai falar isso na aula de amanhã, o principal comercial, o marketing mais efetivo é o seu cliente satisfeito. O seu cliente satisfeito, ele vira o embaixador da sua marca. Ele é mais que um cliente. Então eu comecei a empreender. Põe aí a próxima. Essas aqui são 4 das 5 empresas. Você passou, Otávio? É a Elipcom, que é a consultoria empresarial, o escritório Starling, o Biburger, que quem tiver aqui em BH pode comer, modéstia à parte, é o melhor hambúrguer que você vai encontrar aqui em BH, tá? Feito na brasa, assim, excelente. E a Geobis, que é uma empresa de inteligência de mercado. Bora lá. O que acontece? Esse slide, ele é um dos principais da aula de hoje. O poder das marcas. Eu sempre olhei essas notícias, né, de poder de marca e sempre questionei o seguinte: marca é uma ficção jurídica, ela não existe de fato. É igual o dinheiro, uma empresa, ela não existe igual a água, o ar, fogo, água. É uma ficção. Ela só existe porque todo mundo acredita naquilo. Então, a explicação, vende a R$ 10 o café, Starbucks, porque ela tem um poder de marca. Essa pergunta, ela nunca me satisfez. Eu sempre quis entender o que estava por trás disso. E pesquisando e tal, eu entendi. São pessoas. A Starbucks, ela tem um treinamento que é assim, irado e que está muito ligado a esses dois tipos de inteligência que eu falei, que são as soft skills e hard skills, de habilidade, desculpa. Todas as pessoas que ela contrata, ela fala o seguinte: aqui na Starbucks, você é o melhor vizinho. E como que ela treina isso organicamente, os funcionários dela? O melhor vizinho é o que sabe o nome. Você entra numa praça de alimentação, o copo da Starbucks vem com seu nome. Eles não falam igual outros restaurantes, 03, 04, não, ela fala Diego. Fala com o nome, vocativo. Isso é uma habilidade orgânica. E eles precisam saber também as habilidades mecânicas. Todos os funcionários da Starbucks, eles sabem a quantidade de café, a temperatura da água, quanto de chocolate eles vão colocar. Mas o que conta mesmo para eles venderem a R$ 10 não é a marca em si, é a experiência. Então, assim, olha só a variação. Uma commodity é um bem in natura. Milho, soja, o café, olha só, 2 centavos. Aí você já transforma em produto, você já coloca um pouco de industrialização nele. Você já vende ele a 50 centavos. Aí você transforma ele em serviço. Você serve aqui no seu restaurante, na sua cafeteria, já vende a 1,50. Experiência você cobra 10. Tem uma coisa que pouca gente fala sobre essa variação entre commodity e experiência. Experiência tem pouca escala, pelo menos até hoje no mercado offline, né? Commodity você pode vender a rodo, extrair o café e vender muito. A commodity você chega numa loja da Starbucks, a maioria das vezes você fica até em pé. Então ela não tem escala gigantesca. Então existe essa variação no sentido de que o que é certo, o que é errado? Não tem. Não tem certo e errado. Vai variar de caso a caso. Então, galera, é o seguinte. Passou aí? Foi. Primeiro eu queria falar agora do nosso cérebro.
Não sei se vocês conhecem aí essas bonequinhas russas, que uma fica dentro da outra, e foi a melhor analogia, metáfora para falar do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem esses 3 compartimentos básicos: o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro autônomo. Para explicar cada um deles, primeiro tem que falar dos nossos antepassados, e não é do vô e da avó, não. É dos antepassados de verdade. Antes a gente era caçador-coletor. A gente não tinha uma residência fixa. A gente precisava pegar comida do dia para comer no dia e viver. E então, assim, o que o nosso cérebro ele se adaptou há milhares e milhares de anos para isso? Luta ou fuga. O nosso cérebro, a maior tempo da nossa existência aqui, ele foi doutrinado para tomar decisões emocionais, de luta ou fuga. Porque se você estava ali com a sua fogueirinha, passava alguns animais ali do lado, e você não tivesse esse start, ia morrer. Então, por ironia do que o senso comum não pensa, as nossas decisões elas são baseadas em aspectos emocionais. O que dita as nossas escolhas, o sim ou não, é o sistema límbico. O sistema límbico que está na nossa amígdala, ela é o que escolhe, que é essa bonequinha aí do meio. O neocórtex, que é a parte do cérebro racional, ele só justifica uma decisão que foi tomada de forma emocional. É exatamente isso. Então, às vezes você olha assim, você gostou da roupa, amou aquilo ali, justifica. Ah, eu estou comprando porque está em promoção. E não é. E às vezes, muito das nossas escolhas está no nosso subconsciente. Então, o sistema límbico que rege as nossas decisões. Então, se você quer conquistar o sim, a sua ideia tem que estar focada em 2 sentimentos básicos dos seres humanos, que é o medo ou o desejo. Você tem que tocar um dos 2. Se você não conseguir tocar nenhum dos 2, a pessoa vai tentar postergar aquela decisão, porque a gente sair da zona de conforto é muito difícil. Então, toque um desses 2 sentimentos. Então, por exemplo, aqui no escritório, eu tenho um planejamento tributário. E ele vai dar uma economia para os meus clientes. Então, o que eu toco? Desejo. Desejo de pagar menos tributo, de colocar mais dinheiro no bolso. O meu cliente foi preso por sonegação. O que ele está com medo? De permanecer preso. Então, é o medo. Eu vendo café. Desejo. Então, a sua primeira leitura do negócio que você está posicionado ou do negócio que você vai posicionar é o que ele toca: medo ou desejo, que são os 2 sentimentos básicos dos seres humanos. E o cérebro autônomo é o cérebro que a gente não controla: batimento cardíaco, respiração, é o que faz a gente estar vivo. Então, basicamente, o nosso cérebro é dividido nessas 3 partes: neocórtex, racional. Apesar dele ser a maior parte, é igual da bonequinha, ele é um dos que menos apitam na maioria das pessoas. A gente vai falar isso nas outras aulas, mais sobre isso, mas assim, ele é pouquíssimo explorado. Várias pesquisas provam que 95% das pessoas são imitadoras. Só 5% de fato criam algo. Então, esse neocórtex, apesar de ser muito grande aí, ele apita pouco. O sistema límbico em decisões é o que mais apita, e o cérebro autônomo é o que nos deixa vivo com coisas que não dependem nem das nossas emoções, nem da nossa razão. Então, o que acontece? Sabendo esse pressuposto de como funciona a máquina que nos move, a gente consegue decifrar qual que é o código de consumo. Todos esses sentimentos, eles são
desmembrados derivam do medo e do desejo. Você vai lembrar das marcas aí, ó. Todas as grandes marcas que trabalham mesmo branding, que trabalham campanha, persuasão aí na internet, elas tocam um desses desejos aí. Ou poder, a persuasão aqui, o que eu tô te ensinando, ele vai te dar poder. Poder de convencer outra pessoa, de ter argumento. Transcendência. Transcendência pode ser uma religião, uma meditação, um yoga. Ele vem de transcendência. Família. Família também pode ser religião. Às vezes até um McDonald's, num McLanche Feliz, ele traz essa ideia. Exploração, track field, alguns comerciais de carro, né? Liberdade também entra nisso. Desafio, prazer, controle, pertencimento e segurança. Dá um print aí. Se tiver muito print, marcação minha aí no Instagram, depois eu mando para quem fez isso show. Mando para quem fez isso aí um e-book que eu preparei de modelagem, o código mesmo de cada um desses. E não deixem também, igual a galera falou aqui, de inscrever para a segunda imersão, a segunda aula que vai ser amanhã. Então esses são os gatilhos de venda reptiliana, que a gente fala que a gente descende de um réptil, né? E esse cérebro nosso, ele é inconsciente e ele dita a maioria das nossas ações. Então, quando eu vendo poder, quando eu vendo família, eu afeto muito mais o cliente em potencial. Você vê um comercial de carro. Ninguém chega, ó, esse carro tem 200 cavalos, ele tem um pneu assim. Não, normalmente mostra uma pessoa bem-sucedida deixando o filho, um casal explorando a natureza. Então, sempre foque nisso. Sempre foque na emoção que você vai atingir. Eu tô tentando conquistar alguém. Foque na emoção. Foque na emoção, porque a razão só vai justificar. Passa pro próximo aí, tá vindo. Então, igual eu comecei falando, e isso eu quero muito que entre na cabeça de todos vocês. Todos nós somos vendedores. Algumas pessoas vendem serviços, outras vendem produtos, mas todo mundo vende ideia. E se a gente vive em sociedade, o pressuposto básico de viver e convencer e escalar na sociedade é conseguir vender sua ideia. Quando você vai pedir um aumento, você está querendo vender sua ideia. Quando você vai pedir um emprego, você está buscando vender a sua ideia de que você é a melhor escolha para aquele cargo. Se eu estou negociando com um cliente, eu estou vendendo uma ideia. Então a ideia ela está sempre na venda, sempre, mesmo quando não tem venda no sentido econômico da coisa. Então tenha isso bem registrado. Na live de amanhã, você passou aí, Davi? Essas 12 pessoas tinham que migrar ali pro YouTube, hein? Passou? Passou. Na live de amanhã, já dá uma antecipação aqui, a gente vai falar da rota do sim e dos 6 gatilhos da persuasão. Ela vai ser uma aula bem mais direcionada, bem mais técnica, mas a gente precisava hoje equalizar alguns conhecimentos. Eu falo muito que assim, se vocês esperam de mim vender aqui uma fórmula mágica, um sistema que vai dar certo para todo mundo, aqui vocês não vão encontrar. Porque nem eu, nem ninguém consegue vender isso para vocês. O caminho, a jornada é de cada um. E o que dá certo para você pode não dar certo para mim. O seu momento de vida pode ser diferente do meu. O seu direcionamento de sucesso é diferente do meu. Então não existe fórmula mágica. Existem padrões. Padrões comportamentais de decisão de cérebro. Isso eu vou falar com vocês na live de amanhã.
para aceitar vir. Eu coloquei no Google Forms um formulário lá para as pessoas preencherem e hoje a gente estava catalogando, né? Queria inclusive agradecer aí se você preencheu. Foram 163 preenchimentos e hoje a gente fez questão de estudar em cima deles. Porque a nossa missão aqui é entregar valor mesmo, mudança na sua vida. E por incrível que pareça, o que a maioria das pessoas falou é que quer quebrar a timidez. Quer quebrar a timidez. E o que é essa timidez, né? A timidez, eu iniciei falando isso. A timidez é o medo da rejeição. E as pessoas falam às vezes pra gente pensar fora da caixa, mas muitas famílias, a sociedade, o sistema nos coloca na caixa. Então fica muito difícil pensar fora da caixa se todo mundo nos coloca dentro dela. E a timidez, ela nasce aí, no medo de ser rejeitado, na ideia de querer entregar o que as pessoas esperam da gente. E isso não pode ser o que você busca. Não pode. Você tem que buscar o que você quer, o seu sonho, porque aí é muito mais fácil de você ser bem sucedido. Então, existem 3 coisas que eu quero falar para você quebrar essa timidez. Primeiro é preparo. Eu mesmo, em live, eu fico ansioso demais por quantas pessoas vão dar, se eu vou errar, se eu vou conseguir transmitir tudo. Eu gravo vídeo aqui tranquilo, mas live para mim é foda. Mas quanto mais eu me preparo, mais segurança eu tenho. E isso é para sua vida. Você quer conquistar um emprego? Se prepare, entenda o que aquela empresa é, qual que é a missão, o que eles esperam da vaga. Então, a primeira chave para você quebrar a timidez é o preparo. Segundo é o gradualismo. E isso a gente vai falar nas negociações também. São micro hábitos que mudam grandes coisas. Uma caminhada ao redor do mundo, ela começa com um passo. Então seja gradual. Meu primeiro objetivo aqui é fazer um post na internet para me posicionar. Depois eu quero gravar. Depois eu quero fazer um stories. Então seja gradual, não se cobre muito. Vá aos poucos, step by step, passo a passo. E outra coisa, não se compare com outras pessoas. Você tem que buscar ser a melhor versão de você mesmo. Então, não olhe para o lado e fale assim, não, Beltrano tá assim, Beltrano tá assado. A vida dele é diferente, as experiências, as reações são diferentes. Então, se compare a você mesmo. Como que eu era há 5 anos, como que eu era há uma semana, e tente crescer na sua própria vida. Então, as 3 chaves para quebrar a timidez: preparo, gradualismo e não se comparar. Outra coisa da timidez: escolha as suas companhias. A gente é a média das pessoas que a gente convive. E a internet hoje, ela abriu uma janela para você conviver com quem quer que seja. Quem quer que seja. Qualquer professor, pelo menos dos grandes professores, dos grandes pensadores, eles estão hoje na internet. Então, assim, cuidado com as pessoas que você convive. Uma águia não aprende a voar com um pato. Não aprende. Um leão não caça como hiena. Se você é leão, você tem que estar junto com leões. Não que seja certo ser leão também, tá? Às vezes você quer ser hiena, comer o resto. Mas se você quer ser leão mesmo, dominar, você tem que estar com leão. É incompatível e a gente está na natureza também. Então, essas são as dicas e eu queria terminar com essa mensagem aí reflexiva que está na tela, é o seguinte. Um pergunta para o outro, você não tem medo? Aí ele fala, muito, mas não deixo que ele impeça de chegar aonde eu quero. Coragem não é ausência de medo, mas é o enfrentamento do medo. Qualquer pessoa vai ter medo, dá aquele friozinho na barriga, a adrenalina vai, o cortisol vai, mas eles têm vida curta. Então respira, se prepare,
conte comigo mesmo, conte comigo nessa jornada, faça a sua parte, que grandes negócios te esperam. Então, eu espero vocês na live de amanhã, igual eu te falei, vão ser 6 armas da persuasão e os 5 passos para chegar até o sim. Hoje eu escolhi essa pergunta para responder, amanhã eu vou responder mais uma e na live de quinta eu vou abrir mais para perguntas aí ao longo da live. E aí, ó, e se inscreva no canal, viu, galera? A gente tá tentando monetizar aqui o YouTube, estamos quase chegando nos 1000 inscritos. Então, o seu comentário, igual eu falei no início aí, para quem não pegou, eu vou sortear um livro por live, os livros que fizeram a diferença na minha vida, e só vão concorrer as pessoas que comentarem, que tiverem inscritas no canal, me seguir no Instagram. A gente quer o engajamento de vocês aí. Pessoal do Instagram também aí, ó, os perdidos da cena, porque eu cansei de avisar, né, que a live era aqui, ó, no YouTube. Então, pessoal, muito obrigado aí a participação de todos vocês. Foi um grande prazer estar com todo mundo aí. Valeu demais. Conte comigo e não perca amanhã, às 20 horas. Amanhã são as 6 armas da persuasão e os 5 passos para conseguir o sim. Então, boa noite aí. Grandes negócios para todo mundo.